Olá, meus amores e amoras, nós estamos aqui e hoje vamos falar de composição química dos seres vivos. Na verdade, nós vamos fazer uma revisão rápida do que nós já vimos em sala de aula, para que você possa aí estar relembrando e fixando melhor alguns conceitos e relembrando esse conteúdo tão maravilhoso que é a composição química dos seres vivos. Eu vou partilhar com vocês a tela para que vocês observem aí o que eu tenho a apresentar para vocês. Primeiro conceito que a gente precisa relembrar, quando nós vimos as características dos seres vivos, nós falamos de metabolismo. Quem lembra o que é metabolismo? Metabolismo é o conjunto de todas as reações químicas que um ser vivo faz, que ocorre no organismo de um ser vivo. E para que os organismos precisam do metabolismo? O metabolismo ele precisa do metabolismo para armazenar energia e para gastar essa energia que ele tem armazenada. Então, nesse momento, o seu organismo está fazendo um processo chamado catabolismo ou metabolismo, né? O processo completo a gente chama de metabolismo. Então, olha, observe essa seta aqui. Eu tenho nessa seta aqui, essa seta amarela, a gente tem a palavra metabolismo, mostrando que ela está dividido em anabolismo e catabolismo. Então, eu tenho um exemplo aqui do ATP, né? Várias substâncias simples, o que você precisa entender? Não só o exemplo do ATP, mas o anabolismo. Eu tenho várias substâncias simples sendo reunidas numa substância completa, complexa. Então, aqui eu tenho a formação do ATP. O que é o ATP, professor? ATP é adenosina trifosfato. Você pode encontrar em alguma literatura falando trifosfato de adenosina. O ATP é uma molécula energética que todas as células de todos os organismos no planeta Terra aceita ela como molécula energética. Ela está no resultado final para o uso da energia. Na hora de usar a energia, tem que quebrar o ATP para que ele possa usar. E nós temos aqui um processo chamado catabolismo, que é o inverso. Eu pego uma substância complexa, no caso aqui, essa imagem é do livro de vocês, ela está na página 27 do livro de vocês. Então, o ATP está sendo quebrado para poder liberar essa energia. Então, é na quebra do ATP que libera essa energia. Então, o que vocês precisam gravar aqui agora? Metabolismo, eu tenho uma fase chamada anabolismo e a outra fase catabolismo. Anabolismo, eu sintetizo, eu produzo, eu fabrico uma molécula mais complexa a partir de moléculas mais simples. No catabolismo, cata é quebra, catabolismo, eu quebro uma molécula mais complexa numa molécula mais simples, e nessa quebra eu vou tirar energia, no caso aqui do ATP. Eu gosto de dar um exemplo de algo que é mais familiar de vocês. Por exemplo, quando eu como as massas, o pão, o arroz, o feijão, tem também, né? Os amidos, de uma forma geral, eu estou comendo massa, eu estou comendo amido. O amido vai passar por um processo chamado catabolismo. Para você ter uma ideia, aqui nós temos 3 moléculas apenas, né? No amido tem cerca de 4.700 moléculas de glicose em uma molécula de amido. Então, esse amido é quebrado na boca, quando entra em contato com a proteína chamada pitialina, essa enzima quebra o amido em maltose. Quando essa maltose vai chegar lá no intestino, então, no intestino ela recebe uma outra amilase e ela é quebrada em glicose. E a glicose passa para dentro da corrente sanguínea, e dentro da corrente sanguínea ela vai passar por uma série de processos catabólicos até chegar a ATP. O ATP, ele é quebrado para liberar energia. Então, isso é o catabolismo do amido, começando na boca e terminando lá dentro das nossas células para liberar energia. O processo inverso, quando está sobrando energia no nosso corpo, está sobrando glicose no nosso corpo, ela não pode ficar no sangue, então ela é juntada, né? Você vai pegar várias moléculas de glicose e vai formar a molécula do
glicogênio. E o glicogênio vai ser armazenado nos músculos e no fígado. Isso é uma reserva energética que o organismo tem. Então, quando eu pego glicose e formo glicogênio, eu estou falando de anabolismo. Quando eu pego o amido e quebro até chegar a ATP, né, eu estou falando de catabolismo. Isso para mim retirar a energia. Ok? Então, esse conceito de metabolismo precisa ficar claro para a gente poder entender o conteúdo daqui para frente. Então, na composição química dos seres vivos, nós temos o quê? Água, minerais e biomoléculas. Tudo que você encontra nos seres vivos, ou é água, ou é minerais, ou é biomoléculas. Fácil demais, né? 3 coisas. Composição química dos seres vivos, você vai lembrar, não vai esquecer, você vai lembrar sempre. Água, minerais, biomoléculas. Ah, professor, então o que é isso? Biomoléculas. Bio é vida, moléculas são moléculas produzidas por seres vivos. Nós temos aqui uma molécula, para você entender o conceito de molécula, não é uma molécula, não é uma biomolécula. Apesar que o organismo pode sintetizar água, né, mas ela está aí também na natureza. Então, eu tenho aqui uma molécula de água, a molécula é a reunião de átomos, né, ou do mesmo elemento químico, ou de vários elementos químicos. Nós temos aqui a água, que é oxigênio e hidrogênio, formando a molécula de água. Nesse desenho, nós temos aí várias moléculas de água unidas pelas pontes de hidrogênio. O termo mais atual é ligações de hidrogênio, ok? E aqui a água é algo importantíssimo na vida dos seres vivos, porque não existe ser vivo que não dependa da água, uns mais, outros menos, mas todos dependem de água. E veja aqui, porque a água está dissolvendo o cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, né? Ela dissolve, ela dissocia esses íons, vira uma solução de cloreto de sódio. Por ela dissolver não só o sódio, mas uma infinidade de substâncias, a gente fala que a água é o solvente universal. Então, a água, entre muitas das funções que ela tem no organismo, uma delas é dissolver substância, transportar substância, né? Então, ela tem muita importância na vida dos seres vivos. Experimenta ficar um dia sem tomar água que você vai ver o quanto ela é importante para você. Então, aqui nós temos essa figura da página 28 do livro de vocês. Ela mostra as composições e os percentuais. Eu coloquei assim para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Tem no livro também. Água nós temos 70%, proteína 15%, ácidos nucleicos 7%, carboidratos 3%, lipídio 2%, sais minerais 2% e 1% de outras substâncias que compõem um desses três grupos que nós vimos. Então, aqui nós vamos falar da composição mineral dos seres vivos, né? A composição mineral dos seres vivos, nós temos aqui de oxigênio, 65% de minerais é oxigênio, carbono 18%, hidrogênio 9%, nitrogênio 3,2% e outros minerais 3,8%. Então, nós temos muito oxigênio e em segundo, carbono. Vocês têm essa tabela na página 30 e ela fala aí dos minerais, o primeiro aí é o sódio. O sódio, ele é muito importante para manter o equilíbrio osmótico, para regular a quantidade de água que tem no organismo. Ele é muito importante na comunicação das nossas células do sistema nervoso. Ele que faz a comunicação do sistema nervoso, ele é muito importante nesse processo. Nós temos o ferro, que além de outras importâncias, por exemplo, no sangue, ele é importante para nossa respiração. Quando eu inspiro, quando chega no pulmão, na célula chamada hemácia do nosso sangue, a célula vermelha do nosso sangue, tem uma molécula chamada hemoglobina. E nessa molécula de hemoglobina, ela tem um átomo de ferro. E é nesse átomo de ferro que se liga o oxigênio que eu respiro. Então, eu inspiro tudo que tem aqui. Quando chega no pulmão, seleciona só oxigênio, passa para o meu sangue.
esse oxigênio vai ser levado até dentro da célula para encontrar com a molécula de glicose, que nós vamos ver a quebra, nós já falamos do catabolismo, é ele que vai causar o catabolismo da molécula de glicose. Então, quebra a molécula de glicose para liberar energia. E de lá para cá, nessa quebra, libera gás carbônico. Esse oxigênio volta, né, pelos vasos sanguíneos, pelas veias, ele vai pela artéria e volta pelas veias, e quando ele chega no pulmão, ele libera o gás carbônico. Então, o átomo de ferro é importantíssimo. Quando você tem anemia, quando uma pessoa tem anemia, por exemplo, ela tem pouca hemoglobina. Consequência, ela vai sentir fraqueza, muita fraqueza, vai ficar pálida, porque vai ter pouco sangue, pouca hemácia no sangue, e aí ela tem menos oxigênio para poder liberar essa energia, por isso a razão dela sentir fraqueza. Magnésio, cálcio, a gente sabe da importância do cálcio, a tabela lá traz aí outros minerais, né, para quem não lembra do cálcio, para os ossos, para os dentes, e aqui tem uma tabela completa mostrando os minerais, a fonte dele, onde você encontra na alimentação, e a função desse mineral no seu organismo. Dá uma revisada aí na página 30 nessa tabela, para você ficar fera nisso daí, porque aqui no vídeo nós não vamos comentar cada um deles, tá bom? Aí nós temos as biomoléculas. As biomoléculas, nós temos as vitaminas, que é bastante conhecido de vocês, nós temos os glicídios, que também é bastante conhecido de vocês, não com esse nome, né? São os açúcares. Não é, açúcares aqui não é só o que é doce, então a gente pode falar assim, são os carboidratos, né? E a gente usa o termo glicídio porque envolve todos os componentes de açúcares, né? Então, esse é conhecido de vocês não com esse nome. Nós vamos falar dele, da quebra, do catabolismo dele. Os lipídios também é bastante conhecido de vocês, são as gorduras, né, os óleos que a gente tem no dia a dia aí. As proteínas, ela é conhecida com esse nome, apesar que as pessoas no normal conhecem pouco sobre as proteínas, mas o nome proteína é bastante conhecido, porque ela é muito importante na nossa nutrição. Os ácidos nucleicos vocês conhecem com o nome de DNA e RNA. O DNA é o ácido desoxirribonucleico e o RNA é o ácido ribonucleico. Hoje nós vamos falar aqui até lipídios da biomolécula, depois nós vamos falar separadamente de proteínas e depois separadamente de ácido nucleico, porque é um assunto um pouquinho mais complexo, tá bom? Então vamos para frente, porque para trás vem gente. Quando fala de vitaminas, a gente tem dois grupos, a gente divide em hidrossolúvel e lipossolúvel. Nós já conversamos disso na sala de aula. Hidro é água, né? Então ela dissolve em água, e lipo é gordura, vem de lipídio, gordura. Aqui tem a fonte dessas gorduras, pode ser fonte mineral, pode ser fonte animal, né, e elas são armazenadas no nosso organismo, à medida que elas vão sobrando no nosso organismo, elas vão sendo armazenadas, porque é uma função dos lipídios é servir de reserva energética. Aí nós temos diversas vitaminas, nós não vamos falar de todas as vitaminas, nós temos a primeira aí, que é a vitamina A, que ela é antioxidante, ou seja, você quer envelhecer menos, coma bastante coisas que tenha vitamina A. Todos essas, por exemplo, leguminosas amarelas, geralmente tem bastante, né, a cenoura, a abóbora, o tomate, elas têm vitamina A. E elas são muito importantes no combate especiais reativas de oxigênio. O que são os radicais livres? Por isso, ela combate os radicais livres e vai te evitar o envelhecimento. Aqui nós temos a avitaminose, ou seja, a falta dessa vitamina, o que é a causa. Então, nós temos nessa coluna a vitamina, algumas funções dessa vitamina, as fontes dessas vitaminas onde você encontra está nessa coluna, e nessa coluna você vai encontrar a doença, ou seja, a avitaminose, o que ela causa. Aqui nós temos cegueira noturna, a pessoa começa a ter falta dessa vitamina, ter dificuldade de enxergar
à noite, e a xerotomia, que vai lesando a córnea dessa pessoa, ela começa a ter lesões na córnea, e se não tratar, pode levar à cegueira. A vitamina B1, né, facilita as ações da enzima, ela atua como cofator, quando a gente for estudar as enzimas, a gente vai ver isso melhor. Encontrada nas carnes magras, nos feijões, nos cereais integrais e nos peixes. E a avitaminose, a doença chamada beribéria, uma fraqueza generalizada e pode também levar à morte. E aqui nós temos as vitaminas do complexo B, vitamina E, então é só você pegar aí no seu livro essa tabela e dar uma estudada, porque o que mais se cobra nas questões é você saber a vitamina, a função e a doença que ela causa, né? As fontes é difícil aparecer, né? Às vezes já aparece no enunciado da questão, para você saber a função e onde a função que ela tem no organismo e qual a doença que ela causa caso venha a faltar no organismo. Os glicídios, nós temos aqui duas moléculas de glicídio, né? Aqui uma na forma linear e aqui na forma cíclica. Isso é a molécula de glicose. Você deve estar perguntando, professor, mas o que é a glicose? Que açúcar é esse? Onde que eu como essa glicose? Na verdade, o açúcar que a gente usa é o açúcar da cana, é a sacarose. Então, a molécula de sacarose, ela tem duas moléculas, uma de glicose e uma de frutose junta. Então, ela tem uma dessa daqui, isso aqui é a mesma molécula, é a sua forma de representação, essa aqui é a forma cíclica e essa aqui é a forma linear. Mas você pode contar que são os mesmos átomos que estão aqui, é só a forma de representação. Vocês veem isso na disciplina de química, essas formas estruturais das moléculas. Então, isso aqui é a molécula de glicose. A glicose, quando você está debilitado, que vai no atendimento com um profissional de saúde, ele vai aplicar lá um soro glicosado. O que tem no soro? Moléculas de glicose. Quando eu como a sacarose, quando eu como o amido, só vai passar para a minha corrente sanguínea quando ela virar glicose e frutose. E essas duas moléculas passam para a minha corrente sanguínea e adentra as células para ser metabolizada e liberar a energia que está armazenada nela. E uma curiosidade, de onde é que vem a energia que está armazenada nessa molécula? Vem do sol. A plantinha, a cana, o milho, o feijão, o arroz, o trigo, ele captou essa energia do sol, armazenou aí e você está sendo espertinho comendo para retirar essa energia. Essa é a molécula da sacarose, como eu tinha te falado, ela é duas moléculas ligadas, uma frutose e uma glicose. Essa é a molécula do glicogênio. O que é o glicogênio? É a reunião, né, de várias moléculas de glicose. Isso aqui tudo é uma molécula de glicogênio. E ela é fabricada pelos animais, né, como uma reserva energética. Ela fabrica do nada? Não. Ela vai unir as moléculas de glicose. Que o organismo faz isso aqui é uma estratégia do organismo para poder, num menor espaço, guardar a mesma quantidade de energia. Quando ele junta duas moléculas, uma na outra, vai juntando, aqui ele perde molécula de água. Você pode ver isso como professor de química. Ele vai perder as moléculas de água, vai menos espaço e a mesma quantidade de energia. E ele tem essa energia de reserva armazenada nos músculos ou no fígado, ok? Aqui nós temos os exemplos, né? O amido que está no pão, a sobra que sobrar, ele vai ser guardado no músculo, e esse é uma forma de reservar energia. E a celulose, que encontra-se nas plantas, também ela tem a função estrutural nas plantas, esse é um outro assunto, mas também é um tipo de glicídio, a celulose. Nosso organismo não digere celulose, elas agem, né, como uma vassoura, elas são importantes, que são fibras, elas são importantes para a nossa alimentação, mas ela não é digerida.
Os bovinos digerem a celulose, nós não digerimos. E aqui chegamos nos lipídios, as gorduras. Aqui meu anjo chegou aqui perto de mim, né? Essa linda do papai aqui. Ela não sabia que eu estava gravando, mas vamos lá. Então, eu tenho aqui os lipídios. Eu tenho, o que vai aparecer agora para vocês aí, escrito em vermelho, é um grupo de lipídio. Eu tenho os triglicerídeos. Qual que é a função dos triglicerídeos? Reserva energética e isolamento térmico. Por exemplo, a baleia dos polos, naqueles polos gelados, os pinguins, eles têm muitos triglicerídeos, que é um isolamento térmico. E também os animais que hibernam, ela serve de reserva energética. Durante a hibernação, ele não está se alimentando, ele está queimando esses triglicerídeos para poder sobreviver quando ele está hibernado. Nós temos aqui as ceras. As ceras têm a função de revestimento e de proteção. Nas plantas, se você chegar, quando você voltar no colégio, você olha aquela planta de oiti que tem lá, ela cria uma camada de cera. Você pode pegar na mão um pelinho branco, vai soltar umas coisas brancas, uma forma bem cerosa, que é para proteger ela, para ela perder menos água, ela vai revestir ali para proteger, para não desidratar tanto. Eu tenho os fosfolipídios, é encontrado nas membranas celulares. Então, formação das membranas celulares. O que é o fosfolipídio? É um átomo de fósforo ligado a uma molécula de lipídio. No livro de vocês, tem uma imagem mostrando como que é essa estrutura dos fosfolipídios, formando a membrana celular. Então é isso aí, meus amores. Na próxima aula nós vamos discutir as duas biomoléculas que estão faltando, que é o ácido, as proteínas primeiro, né? Nós vamos falar primeiro das proteínas e depois vamos falar dos ácidos nucleicos.